Oi, eu sou o Dudu Cabral e esse é o meu canal. Mais uma semana de Game of Thrones, mais um episódio que vazou, né? Vamos lá falar de Beyond the Wall. É difícil, não sei nem muito bem como começar a falar desse episódio. Pela primeira vez nessa temporada eu não tô animadão pra falar, assim, porque as opiniões estão bem divididas na internet, mas ainda tenho a sensação que a maioria, mesmo sendo não tão grande quanto o outro lado, gostou muito do episódio. Então vai ser difícil explicar aqui por que eu não gostei tanto assim. Mas vou tentar, vamos lá. O Esquadrão Suicida, que se formou no episódio passado, tá indo encontrar os outros. Os outros é o exército de mortos-vivos, não os outros suicidas. Essa primeira cena do episódio é bem bonita, cheia de neve, e mostra um reforço na união daquele grupo. Todos aqueles conflitos que existiam entre eles parece que tá menor, eles estão conseguindo conversar e resolver ou deixar pra lá. E é basicamente isso, eles vão andando e daqui a pouco eu volto pra isso. Em Winterfell, a Arya parece que de alguma forma foi mesmo manipulada pelo Mindinho e vai falar com a Sansa sobre ela ter traído a família dela pra ficar do lado do Joffrey um tempão atrás. E aí, pra surpresa de todo mundo, a Sansa bate de frente com ela e fala que ela só tava se virando como ela podia, da mesma forma que a própria Arya fez, inclusive. Mas por algum motivo parece que a Arya esqueceu como se raciocina, ou sei lá, e continuou contra ela. Depois a coisa ainda fica pior e fica estabelecido que a Arya é a nova vilãzinha da Sansa. Da mesma forma que o Joffrey já foi e o Ramsay foi depois, e tá ali botando pressão, ameaçando a Sansa, essas coisas, pra ela ter que evoluir na marra. E pra piorar mais ainda, um novo nível de piora, a Sansa vai desabafar sobre as coisas com o Mindinho, que ela mesma tava afastando por não ser confiável desde o início da temporada, e agora ela sai contando tudo. Eu espero muito que no próximo episódio seja revelada alguma coisa em relação a essa história toda, porque se ela continuar indo dessa forma, vai ser muito decepcionante. Pra terminar, a Sansa manda a Brienne pra Porto Real pra encontrar com a Cersei, e não tem como isso ser uma coisa aleatória. Isso vai ter alguma consequência importante. Pode ser alguma coisa que tenha a ver com a Brienne com o Jaime, ou da Sansa com a Arya, ou as duas coisas, ou nenhuma dessas, uma outra coisa. Nossa, eu tô sendo super conclusivo aqui, hein? Em Pedra do Dragão, o negócio tá interessante entre a Daenerys e o Tyrion. A conversa sobre ele não ser um herói e isso ser uma coisa boa mostrou que a Daenerys ainda confia muito nele. E essa conversa toda mostra isso, que eles confiam e acreditam muito um no outro ainda. Quando ele falou que era impulsiva, eu me peguei pensando um pouco sobre essa questão, porque dá pra entender o lado dos dois. Eu não acho que ela seja impulsiva, e isso é até aprovado um pouco mais pra frente nesse episódio, mas às vezes ela toma as decisões que não são as melhores possíveis, as mais estratégicas possíveis. Mas só de ver essa conversa mais sincera entre os dois, já dá pra entender que eles têm uma relação boa. Mas aí no meio começa a forçação ou fanservice. De repente o Jon tá apaixonado pela Daenerys. Admiração por ela ter conquistado tudo que ela conquistou? Não, né? Ele pode estar impressionado por ela ter 3 dragões que obedecem ela como se fossem filhos? Claro que não. Ele gostou do senso de justiça dela e da honra que ela tem? Não, é absurdo isso, claro que não. Ele tá apaixonado por ela, é claro. Até porque, né, é um homem e uma mulher. Os dois são principais. Claro que eles não podem evitar, eles têm que se apaixonar um pelo outro, tem que terminar o negócio juntinhos. Enfim, indo pro que interessa, o Jon tá lá no sobrenome dele, na neve. Ele tá lá com o grupão dele e um monte de coisa acontece. Primeiro tem o melhor romance da série, que é o Tormund e a Brienne. Ele todo feliz lá falando dela, falando que quer ter filhos com ela, essas coisas. O pessoal ainda quer ficar se importando com Jon e Daenerys. Passando essa parte mais engraçadinha, pra gente se sentir mais tranquilo, vem a primeira porrada, que é o ursão lá de gelo. Vai esse urso zumbi pra cima de todo mundo, mata uns figurantes, deixa o Thoros ferradão, e mais tarde ele morre. Mas o que mais impressiona nisso é o Gendry conseguir ver a cor dos olhos do urso a sei lá quantos metros de distância no meio de uma nevasca. Se tirasse essa fala do Gendry, não ia fazer diferença nenhuma, pra nada. Foi pra tentar causar algum impacto, mas a própria cena do urso atacando o figurante já ia ser impactante o suficiente. Minha
voz até falhou pra caramba. Seguindo a caminhada, eles encontram, por sorte, por coincidência, um grupinho de mortos-vivos liderados por um caminhante branco. Depois eles descobrem que se você matar um caminhante branco, todos os mortos-vivos que foram reanimados por ele morrem juntos. E por sorte, por coincidência, um dos mortos-vivos desse grupo continua vivo pra eles poderem pegar. Isso de ter um grupinho mais na frente até pode ser meio justificado, porque eles são um exército também, então aquele grupo podia estar indo mais na frente pra explorar, pra ver qual é o melhor caminho pra seguir, alguma coisa assim. Mas ficou meio estranho aquilo ali, é coincidência demais, e essa justificativa é até plausível, mas é um pouco forçado pra chegar nela. Aí, como dizem meus amigos do Holandês Voador, os bichos vêm. O esquadrão ali, cercadão, é muito maneiro visualmente e passa uma tensão pra gente que é perfeita. Mas era pra eles terem morrido muito ali. Ou inventaram o WhatsApp ou perderam completamente a noção de tempo. O Gendry leva só umas horinhas pra correr até a muralha, e isso é até aceitável. Mas aí da muralha manda um corvo pra Pedra do Dragão, a Daenerys recebe, se prepara e vai até o Jon. E pelo que parece na série, isso acontece em menos de 24 horas. Porque eles ali no cerco não parecem estar cansados, nem com fome, nem com sede, nem mortos de frio. Então, antes da Daenerys chegar, a série mostra que os outros são inteligentes. Porque eles veem a pedra lá e deduzem pela lógica que se a pedra tá ali, eles conseguem passar. Nunca tinha sido mostrado que eles são inteligentes, mas nunca mostraram que não são também. Mas ainda assim, depois de 7 temporadas, estabelecer isso agora é meio estranho. É conveniente demais só pra essa situação. Aí eles começam a cercar o grupo do Jon, matam um monte de figurante e isso faz a nossa atenção ir lá embaixo. Porque eles não fazem diferença nenhuma pra gente, então tanto faz se eles morrerem ou não. Ainda mais depois de um monte deles pegarem o Tormund e ficarem só segurando ele ali por 5 minutos até chegar alguém pra salvar. Aí ficou óbvio que nenhum dos principais ali ia morrer e não tinha como ficar preocupado nessa sequência com nenhum deles. E aí, quando eles já estão bem cercados, sem possibilidade de ganhar a batalha, chegam os Cavaleiros do Chega a Daenerys com os 3 dragões, que eu acho que ninguém entendeu até agora por que ela levou os 3 dragões. Mas era necessário pro roteiro, né, nesse episódio, então é isso aí. Enquanto ela tá resgatando as pessoas, botando em cima do Drogon, o Jon tá afastando os mortos-vivos que estão chegando perto deles. E aí, quando mais nenhum tá chegando perto, o Jon começa a ir até eles pra pegar por motivo nenhum. Ele vai se afastando cada vez mais deles, obviamente ele fica pra trás, e dão a entender ali que ele morreu. Mas alguém do público achou que ele ia morrer? De verdade, assim, sério? Não, né? Eu também não. Mas aí logo depois já mostram que ele tá vivo. E aí ele fica lá cercado, sem chance de vencer a batalha, e aí chegam os Chega o tio Benjen, libera o caminho pro Jon, bota ele em cima do cavalo e fala que não tem tempo dele ir junto. Ele ia levar, 3 segundos pra ele mesmo subir no mesmo cavalo que o Jon tava, mas por algum motivo ele não tinha tempo pra isso. Eu esqueci de alguma coisa. Ah, um dragão morreu. Isso teria sido uma cena incrível, assim, que ia mexer muito com o emocional, se não fossem por 2 coisas. Primeiro que o roteiro desse episódio estava todo errado, então foi tudo muito forçado pra chegar nisso, aí fica difícil. E depois isso já tava na internet há muito tempo. Tem quase um ano que vazaram os roteiros dessa temporada e na internet estava espalhado isso do dragão que ia morrer há muito tempo, então estragou qualquer surpresa que a gente poderia ter. Isso aí não é culpa diretamente da série, mas afeta. Mas mesmo com tudo isso, ver o Viserion caindo doeu um pouquinho. Inclusive, eu tive a sensação que eu senti mais a morte dele do que a Daenerys. Ela não tem reação quase nenhuma quando vê o dragão morrer, mas quando ela vê que o Jon talvez possa estar morrendo, ela já fica toda aflita, fica olhando se ele vai conseguir sair dali, se ele vai ficar vivo. Depois, na muralha, ela continua aflita e fica toda felizinha quando vê que ele tá chegando. E fica mais feliz ainda no final ali, eles dando a mão, eles chamam dela de Dany. E ele fala que vai se ajoelhar pra ela. Pelo menos figurativamente ele se ajoelha. E aí ela fica toda feliz falando que espera que ela mereça isso. Mas por mais honrado que ele seja, ele quase não tem gente pra ajudar ela na guerra contra a Cersei. Então ela fica mais feliz ali por esse sentimento forçado que ela tá sentindo por ele. Um dos filhos dela acabou de morrer, mas ela tá feliz porque um cara que ela conheceu 3 dias atrás vai seguir ela. O pior de tudo é pensar que isso tudo aconteceu pra eles pegarem o zumbizinho pra levar pra ver se a Cersei vai querer ajudar eles ou não nessa batalha. Tomara que valha a pena, né? Enfim, se olhar só pros fanservices, esse episódio foi ótimo, foi maravilhoso. Mas se levar a narrativa em consideração, toda a história da série, as preocupações que ela sempre teve, aí vê que foi
horroroso. Eles estão forçando um monte de situação, tá mudando personalidade de personagem, tá tirando sentimentos do nada, tá poupando personagens de mortes que obviamente deveriam acontecer. Eu fiquei triste assistindo. Mais alguém achou isso? Ou achou o contrário do que eu disse? Me explica seu ponto de vista aqui nos comentários, porque eu quero ouvir muito quem discorda e por que discorda. Antes de sair, não esquece de deixar uma curtida no vídeo e de compartilhar ele pro mundo todo. Para acompanhar meus reviews aqui de Game of Thrones, outras séries, minhas críticas e outros vídeos que eu fizer, se inscreve no canal e ativa o sininho para ser sempre o primeiro a assistir. Me segue nas redes sociais, no Twitter, Instagram e no Facebook. Eu tenho postado bastante coisa nos stories, eu tenho participado um pouco mais no Twitter também. Os links estão na descrição, é só clicar e me seguir lá. Esse vídeo faz parte da minha playlist de reviews de Game of Thrones. Se você não viu as anteriores, clica na playlist para assistir. Eu vou deixar na descrição o link. Aqui embaixo tem vídeos sugeridos especialmente para você. Pode clicar sem medo de ser feliz. E por enquanto é isso. Até o próximo vídeo. Adeus.